Aí pessoal, tudo bem? Professor Flávio aqui, dando continuidade aqui ao nosso assunto de matemática do nosso livro, pessoal. Então, pessoal, aqui é a unidade 4. Hoje nós vamos trabalhar as grandezas diretamente, inversamente proporcionais, certo? E as escalas, certo, pessoal? Que são as razões. Pessoal, hoje, muito provavelmente, não dará para a gente ver aqui as grandezas diretas e inversamente proporcionais, certo? Mas na próxima aula não se preocupe que a gente vai dar aqui continuidade com elas, certo? Então aqui eu trouxe para vocês, pessoal, um assunto muito importante que é cobrado aí no IF, cobrado aí em prova do Enem e vários concursos por aí e na escola que a gente vai cobrar, certo, pessoal? Então, eu trouxe para vocês velocidade média, eu trouxe para vocês densidade demográfica e escala, certo, pessoal? Cada uma bem interessante. Então, pessoal, a velocidade média nada mais é que o quê? A razão, certo? Ou seja, a divisão entre o espaço percorrido, certo? De uma certa distância para outra, certo? E o tempo gasto. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Velocidade média, eu vou dividir o espaço percorrido pelo tempo, como eu já falei, certo? Digamos que esse carro aqui, pessoal, esse carrinho, ele quer sair aqui de Natal, certo, pessoal? E quer ir até Santa Cruz, certo? E quer ir até Santa Cruz aqui, certo? Então vamos lá, cidade de Santa Cruz. Então vamos lá. Pessoal, ele notou que de Natal para Santa Cruz, certo, pessoal? Ele percorreu, na verdade, 120 quilômetros, certo? E gastou 2 horas para chegar em Santa Cruz, certo? Gastou 2 horas. E ele quer saber qual foi a velocidade média que ele utilizou para andar 120 quilômetros gastando 2 horas, certo? Então, bem simples, vai fazer o quê? Vou só dividir 120 quilômetros por 2 horas. 120 por 2 vai dar 60 km por hora, certo? Bem simples e bem fácil. Não tem nem o que fazer aí, pessoal. Bem simples mesmo. É só fazer o quê? Pessoal, o maior problema aí vai ser a contextualização do problema somente. Preste atenção nisso aí que você acerta uma questão dessa, certo? Então vamos lá. Segunda razão, pessoal. Densidade demográfica. Pessoal, é o seguinte. A densidade demográfica nada mais é que a razão, ou seja, a divisão entre a quantidade de habitantes de uma certa região ou território, certo? E a sua área, certo? Que é o seu terreno que a compõe, certo? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vamos ver esse exemplo aqui, pessoal. Digamos que uma cidade, ela tem 800 mil habitantes, certo? Habitantes. E ela tem uma área de 160 mil quilômetros quadrados, certo? E ele quer saber qual é a densidade demográfica. Pessoal, a densidade demográfica nada mais é que a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. A cada quilômetro quadrado existe uma quantidade de habitantes, ok? Então vamos lá. Então aqui, pessoal, quantidade de habitantes, 800 mil. Não é isso? Vamos fazer aqui embaixo, ó. 800 mil, pessoal. E a área, 160 mil, ó, 160 mil. Eu quero saber qual é a densidade, né, pessoal? A densidade. Então, a densidade, vou cortar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vou dividir 80 por 16. 80 dividido por 16, pessoal, vai dar 5, o quê? 5 habitantes em cada quilômetro quadrado. Bem simples, ok, pessoal? Não tem dor de cabeça, como eu já disse. O maior problema aqui é a contextualização do problema, certo, pessoal? Qualquer dúvida, vai lá no nosso canal de youtuber, pessoal, que tem bastante questões sobre isso aí. Pessoal, coloca lá na descrição do vídeo o que vocês querem ver das dúvidas e lá no grupo da gente, certo? No grupo da escola, vai lá que eu tô assim, muito afim de conversar com vocês, saber qual a dúvida de vocês e a necessidade de aprendizagem de vocês, certo? Então vamos lá. Pessoal, a nossa próxima razão é a escala. Pessoal, a escala nada mais é que o tamanho do desenho, certo? E o tamanho real de um objeto ou de
de um mapa ou de qualquer coisa aí, certo, pessoal? Eu trouxe um exemplo aqui, pessoal. Não vou contextualizar para não ficar muito longa a nossa aula, mas eu vou dizer mais ou menos como é que essa questão caiu. A questão caiu aí na prova do IFRN 2010, se eu não me engano, certo? Dizia bem assim, que tinha uma empresa que ela vendia garrafa d'água, distribuidora de garrafa d'água, certo? De garrafões de 25 litros. E esse garrafão tinha 1,20 m de tamanho mais ou menos. E essa empresa que no final do ano presentear seus clientes com uma miniatura de garrafa. Então ele escolheu uma miniatura de 20 centímetros, certo? Bem pequenininha, bonitinha, de 20 centímetros. Então, igual aquelas da Coca-Cola, da Fanta que tem por aí. Então, de 20 centímetros, certo? E ele queria saber qual foi a escala utilizada para fazer essa miniatura, certo? Então eu tenho duas grandezas aí, certo, pessoal? Eu tenho a miniatura que ela tinha 20 centímetros, certo? E eu tenho o garrafão normal, certo? Que seria o desenho real, e a miniatura, o tamanho do desenho, certo? O tamanho real e o tamanho do desenho. Não é um desenho, mas é a miniatura, certo? Então vamos lá, o garrafão tinha 1,20 m, certo? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho só que pegar o tamanho do desenho e dividir pelo tamanho real. Pessoal, quando eu era da idade de vocês, que eu fazia meu 8º ano, 9º ano, o que eu botava na cabeça? Assim, não, se eu quero saber qual é a escala, eu tenho que pegar aquela coisa pequena e dividir pela grande para me encontrar qual foi a escala utilizada, né? Então, grande sobre pequeno, ok? Se você tem uma caderneta e você tem um caderno grande de 10 matérias, qual vai ser a escala? Pega o tamanho da caderneta, divide pelo caderno, que é o maior, e você encontra a escala, certo, pessoal? Então vamos lá. Então você vai pegar aqui, gente, tamanho do desenho, certo? Ó, a escala. Aqui, quem é o desenho? O desenho ou a miniatura aqui vai ser 20 centímetros, certo? E o tamanho normal vai ser 1,20 m. Só que aqui tem um detalhe, pessoal. Eu tenho que transformar aqui as minhas grandezas. Não pode ficar centímetro e metro, metro e centímetro. Ou eu transformo tudo para centímetro ou tudo para metro, certo? Então, mais fácil aqui, pessoal, você transformar para centímetro. Porque aqui fica 20 centímetros e 1,20 m, a gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros. Mais 20, 120. Aí vou dividir, pessoal, ó, 0 com 0. Aí quem é que divide 2 e 12 ao mesmo tempo? O 2, ó, 2 em cima, 2 embaixo. 12 por 12 vai dar 1, escala, e aqui 12 por 2 dá 6. Então a escala utilizada, pessoal, foi 1/6, ok? Tá vendo como é simples? Bem simples mesmo. Se você olhar aqui, pessoal, essas três razões aqui, elas seguem o mesmo raciocínio. Certo, pessoal? É a divisão de duas grandezas. É só treinar a contextualização, certo, pessoal? Então aqui finalizamos a nossa aula, pessoal. Espero que vocês me procurem aí para sanar suas dúvidas, certo? Estamos aí para qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? Um abraço do professor Flávio e até a próxima aula.